Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Já não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Tem minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição para quem puder ajudar. Muito bem, então o vídeo de hoje é aquele rápido onde eu faço um breve comentário dos últimos livros que eu li, faço algumas prévias dos próximos livros ou dos próximos projetos que vão aparecer aqui no canal. Muito bem, então os dois primeiros são esse aqui da Úrsula. Ela escreve sobre fantasia, ela é uma autora bem famosa, ela escreveu várias coisas. Esse aqui, O Feiticeiro de Terra-Mar, eu já fiz um vídeo aqui no canal porque eu gostei muito, realmente ele é um clássico dessa autora, o ano que ela publicou, então eu discuti mais isso no vídeo. Tanto que quando eu li o livro, gostei tanto, já dei uma ideia assim do que ia ser o vídeo, então eu já aproveitei, já escrevi o roteiro, já gravei para ganhar tempo. Enfim, o primeiro aqui eu gostei muito, recomendo bastante. Já o segundo, a autora aqui, ela conta no final a mesma ideia que acontece no primeiro, um pouco um comentário dela sobre como ela escreveu, a história, enfim. Ela escreveu um pouco mais à frente, daí eu já não gostei tanto. A ideia ela ainda escreve bem, só que pensando bem, ó, por exemplo, é um capítulo aqui, né? Então, aqui, como é que nós temos aqui? Ó, temos 150 páginas. Se você pensar nos livros que lançam hoje de 600 páginas, um pedacinho aqui é como se fosse um capítulo. Então talvez seria uma parte chata de um livro de 600 páginas. Você podia passar por ele e falar, ok, no meio do livro fica ruim, mas o final é muito bom. Seria aqui o terceiro volume. Não sei a princípio, mas o importante é que o primeiro é muito bom e é uma história, digamos assim, fechada. Um capítulo conversa com o outro, né? Um livro conversa com o outro, mas dá para você ler em separado, você não perde muito. Mas novamente recomendo o primeiro. O próximo aqui, Santuário dos Ventos, é uma história fechada, um volume só. Também é uma coisa um pouco rara hoje em dia, com as trilogias, livros muito grandes. Então a autora aqui, também com George R. R. Martin, aqui, né, do Guerra dos Tronos. Muito bem, o que acontece? A história então, eles têm um mundo onde tem o pessoal com asa, né, no caso uma asa mecânica, eles voam, porque é um país com ilhas, né, um mundo ali, uma região com ilhas, e aí tem uma parte política, tem uma parte assim, de cultural, uma evolução dos personagens. Eu gostei muito, então, além de ser uma história fechada, rápida, mas não é corrida, você tem todo o desenvolvimento de uma parte política, cultural, você entende os personagens. Eu gostei muito dos personagens, eles têm uma profundidade, você vê que é uma construção da história do passado, você não precisa enrolar muito ou crescer muito. A mesma coisa que eu senti aqui. Então você pode ver que esses dois são livros pequenos e você não precisa, digamos assim, construir muito. Como eu estou comentando aqui nesse vídeo, né? Essas coleções de 3 volumes, que muitas vezes pode ter uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem. Então aqui, ó, olhando rapidamente, né? A jovem Maris sempre sonhou em ganhar os céus, mas ela não descende diretamente de uma das famílias voadoras. Então, quer dizer, a asa é passar de pai para filho. E aí tem uma discussão política também, que aí tem os personagens que querem ter o direito a ter essas asas, que é uma coisa muito boa, dá status social, status político, isso é uma discussão bem interessante, gostei bastante. E mesmo assim a história não fica chata, parece muito com Guerra dos Tronos, só que muito mais rápido, fluido, tem bastante personagem, mas assim, você consegue memorizar todos eles, então eu gostei bastante. Uma chance única surge quando o voador decide criá-la, mas na verdade amarga que em breve ela vai perder as asas para o seu irmão. E o irmão dela, então, não queria a asa por vários motivos. Aí bem interessante assim, a ideia da história. Tomada por esse desejo, desafia a sociedade, leis, quebra a tradição, sejam escolhidos por mérito e não por ser. Então aqui tem uma competição, várias coisas, enfim. Muito bom, gostei bastante, eu li assim quase sem parar, eu demorei uns 3 dias para ler. Gostei bastante, recomendo também esse aqui, né, Santuário dos Ventos. O próximo aqui é a aventura do livro, Roger Chartier. Também eu li rapidamente, umas 2 horinhas. Aí eu acabei pensando, nossa, que vídeo rápido de construir o roteiro, tudo. E gostei tanto do livro. Aí eu já fiz vídeo, já tem aqui no canal. Então fica o convite para você conhecer. Esse aqui ele fala sobre a história do livro, como ele funciona, biblioteca, teatro. Foi um livro bem interessante, bem rápido de ler, tem imagens muito bonitas. O próximo aqui, Humanos, uma breve história de como, aqui tem um palavrão, como ferramos com tudo, Tom Phillips. Então aqui, muito interessante esse livro, eu ganhei de aniversário de um amigo meu, e aí eu pensei, nossa, deve ser muito simples, muito chato. Então quando eu olhei, falei, nossa, esse título deve ser assim, uma leitura muito superficial, muito ruim, né? Eu já estou lendo algumas coisas mais aprofundadas. E pelo título, falei, nossa, ele escreveu só para vender mesmo. Mas aí eu li rapidamente, porque tem poucas páginas. Acho que aqui, ó, 180 páginas, mas foi uma leitura muito rápida. E eu acabei gostando muito, achei a proposta muito boa, fiquei surpreso, por isso que eu estou também recomendando, se quiser ter uma leitura, digamos assim, mais de lazer, mas um pouco científico. O que me lembrou também, esse Tom Phillips aqui,
O que acontece? Ele falou aqui no texto, na introdução, ele é um humorista, lembrou muito o tom e o jeito de escrever, não aparecendo muito direita e esquerda, muitas discussões. Me lembrou muito o tom de escrita do programa do Gregório Duvier, né, aquele Greg News, e ele faz uma parte de comédia, ele traz a parte histórica, né, a cadência da escrita, então os dois são humoristas, então ele tem o mesmo estilo, a mesma estrutura. Não me parece muito aqui aparecer essa discussão direita-esquerda, acho que não é a proposta. Talvez no programa lá do Gregório apareça um pouco mais, só que se você assistir com mais calma, ou talvez não tentando criticar tanto inicialmente, você vê que algumas das ideias ou dos insights são interessantes, tem alguma reflexão, ou talvez é interessante você perceber algumas falhas, né? Porque algumas coisas científicas, algumas conclusões, inicialmente são contra-intuitivas. Então ele faz lá a discussão e fala, opa, isso parece ser correto. Aí quando você pesquisa um pouco mais, você fala, não, não é tão simples assim, tem mais dados e informações. Então talvez tenha essa ideia interessante de você ver o que o pessoal está pensando no geral, que também isso é uma ideia interessante do humor que eu percebi, que como ele é irônico, ele traz, né, ele questiona, ele provoca, então você tem que pesquisar mais para romper essas críticas que tem. E também você consegue perceber o que, no geral, as pessoas estão pensando, você pode batalhar nessa ideia. Então, inicialmente, é essa análise que eu tenho. Achei bem interessante, então eu gostei muito desse livro. Foi uma leitura, assim, muito bacana. Eu grifei algumas informações. Como é a proposta, ele não citou muitos livros que ele usou, então citou aqui no final. Então você fica meio na dúvida onde ele tirou cada informação ou cada fonte. Mas provavelmente ele deve ter lido nos livros que ele citou aqui no final, que são livros grandes, de 400, 600 páginas, livros, digamos assim, de estudo mesmo, acadêmicos. Enfim, gostei bastante. A ideia que ele agrupou também é bacana. Talvez me dê algumas ideias para montar alguma aula, né? Fazer algum comentário, enfim. Só que também a gente fica muito preso ao que cai no vestibular, então você tem que sempre ficar direcionando, que normalmente o objetivo das aulas é você preparar o aluno para o vestibular. Então, às vezes, não cabe algumas ferramentas ou algumas ideias que você pensa, você não consegue aplicar. Acho que para esse livro aqui tá bom o comentário, enfim, gostei bastante. Há uma leitura, digamos, semi-acadêmica, né, de diversão, fica aí uma outra sugestão. Os próximos dois livros, Para Ler Literatura como um Professor, Thomas Foster, este primeiro aqui, e eu comprei vários dessa série Bom Livro, Lima Barreto, Os Brosundangas. Eu estou fazendo um projeto no canal, onde eu vou fazer uma discussão de literatura brasileira. Então tem alguns livros de teoria que eu já tinha, consegui comprar alguns outros, que eu fui encontrando promoções, está uma época de muita promoção, se você sabe procurar você encontra muita coisa. Tinha muitos livros, alguns eu já tinha, comprei mais dessa aqui da literatura brasileira, e agora estou lendo novamente. E qual que é a minha proposta? Vou trazer para o canal vários vídeos, vou contar rapidamente cada livro, individualmente como já tenho proposta, aqui do canal, né? Faço um comentário, fichamentos. Vou trazer também versão para o vestibular e versão sem ser para o vestibular, daí a gente pode discutir coisas diferentes, podemos discutir a maneira que o vestibular cobra o conteúdo, se é bom, se é ruim, vantagens e desvantagens, se é uma informação correta ou não, vários caminhos, achei muito interessante. Então temos aqui o Lima Barreto, esse aqui muito bom, gostei bastante, ele faz várias críticas ao Brasil, a parte do pessoal ser doutor, burocracia, a maneira das pessoas viverem, me parece bem assim, no passado e o presente, como a gente tem hoje a nossa cultura. Então tem várias coisas para a gente discutir, comentar. Essas edições aqui eu gostei bastante, porque ele também tem um suplemento que é perguntinhas. Então, para a parte de, digamos, pedagogia, versão vestibular, dá para a gente fazer uma discussão, analisar como é perguntado isso também. E no final temos uma pequena biografia, que sempre ajuda um pouco também, já ganhamos tempo. Então daqui a alguns meses vai começar a aparecer aqui no canal esses livros de literatura brasileira, toda essa proposta, e eu vou contar para vocês como vai realmente funcionar o projeto, que eu já comentei há um tempo atrás, agora estou lendo. E ele vai conversar com a parte de teoria da literatura, que eu estou construindo alguns materiais também. Comecei com este aqui, que eu gostei bastante, ele tem umas ideias bem interessantes de símbolo, de o que acontece no do livro, então chuva, vento, montanha, os deuses gregos, né, você resgata, como os símbolos são compartilhados e estão sempre, acompanham, eles continuam sempre aparecendo. Ele ficou um pouco repetitivo, mas a proposta dele é bem simples, é rápido de entender, ele tem um pouquinho de teoria no começo, teoria assim, de uma maneira assim, simples, e depois ele começa a falar, olha, isso aqui tem nessa história, nessa história, nessa história. Todo capítulo tem isso, tem um tema. Só que muitos dos livros, alguns eu conheço, outros um ou outro só que eu li, porque ele cita muito livro de literatura inglesa, ou da Inglaterra, enfim, dos Estados Unidos, algumas coisas da Europa. Então a gente acaba conhecendo que são clássicos, mas
não são as primeiras coisas que a gente leu. Então a gente entende, não há nenhuma dificuldade de você entender o que ele está comentando aqui, mas não é todo mundo que deve ter lido essas obras. Mas gostei bastante, recomendo também, foi um livro muito bom, me deu várias ideias aqui. Espero trazer no futuro próximo aqui do canal esse livro, junto com esse projeto. Enfim, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Tem meu apoia-se aqui na descrição, se você puder ajudar. E minhas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo.